bem, gente? Hoje nós estamos aqui com uma grata figura, eu e Vanessa, nesse banner Cidadania Sustentável, aqui do Ponto Ano, onde nós vamos varrendo vários assuntos daquilo que seria a cidadania, o direito do cidadão e a sustentabilidade, não apenas das pessoas ou do ambiente, mas das economias. Ser sustentável não é ser apenas olhar o ambiente e mantê-lo sustentável e mantê-lo intacto. Não, é fazê-lo produzir para nós de forma que ele não seja deteriorado, que o cidadão não seja deteriorado nas suas finanças, na sua qualidade de vida. E por causa disso nós vamos a mais um assunto. Hoje nós vamos falar de um assunto ligado à educação financeira e nós trouxemos aqui o Marco Kisterman, que tem um currículo longo. Daqui um pouquinho eu vou falar do currículo dele. Mas antes eu vou cumprimentar a minha companheira, a partner aqui no programa, que conduz e mediu o programa junto comigo, a Vanessa Bittar. Tudo bem, Vanessa? Olá, tudo jóia, José Alberto? Tudo jóia. Vanessa, dois elogios. Primeiro, o seu celular realmente tem uma tela muito boa, viu? Ontem eu estava... eu preciso de ver o nome desse seu celular aí, porque essa sua tela é muito boa. E você, Marcos, tudo bem? Tudo jóia? Companheiro aí de trabalho aí de magistério? Pois é, né? Bom, primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, que cada um vai ver no horário esse programa, mas, enfim, é uma honra estar aqui no Dia dos Professores com vocês. É O verdade. Abramo, que eu já conheço há muitos anos, tenho grande admiração, né? É um educador também, e Vanessa, que é uma amiga querida, né? Que eu conheci há alguns anos e admiro muito as temáticas que ela aborda e os trabalhos que ela faz com economia criativa, que eu não conhecia e aprendo a cada vez que a ouço e seus convidados. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Que bacana. Obrigada, Marco. Pois é, eu acho que a nossa admiração aqui é mútua, porque eu percebo, uma coisa que eu percebo nessa minha pequena, longa vida, é que as pessoas vão se desdobrando em atividade, né? E se eu mostrar o meu, eu não vou falar disso aqui porque é longo, mas se eu mostrar o meu périplo de ação ao longo da vida para me inserir no mercado, para conhecer um pouco do que rola no mundo, os estudos que eu já fiz particulares, os que eu já fiz dentro de universidades, o que eu aprendi no dia a dia na vida, nenhuma universidade substitui. E esses vídeos aqui, e a Vanessa é uma pessoa que ela consegue uma liderança bacana, as pessoas acreditam e acompanham ela. Daqui a uns tempos ela vai ser secretária de alguma coisa, ministra de alguma coisa, porque ela é pacienciosa, ela é calma, ela vai conquistando aos pouquinhos. Eu valorizo muito isso aí. E é uma pessoa que os companheiros, né, eu, por exemplo, e o Marco, conseguimos aprender com ela. Eu acho muito bacana quando a gente tem amigos que fazem com que a gente aprenda e olhe por outros lados. Bom, mas vamos ao fito, que é o motivo desse vídeo, para que ele não fique muito demorado e para que o nosso internauta aqui aprenda, ou pelo menos ventile suas ideias, aqueles que nada souberem, tiverem uma pegazinha daquilo que está acontecendo no mundo na atualidade, e aqueles que já tiverem algum conhecimento puderem discutir. Aqueles que tiverem conhecimento e quiserem trazer uma contribuição, nesse vídeo, podem deixar aqui seus comentários dirigidos ao Marcos, ou mesmo a mim, ou a Vanessa, de forma a trazer uma contribuição. E se você discordar de alguma coisa, pode discordar, só o faça educadamente, não nos xingue, porque a nossa intenção aqui é a melhor possível. Aqui ninguém é dono da verdade. Nós estamos aqui discutindo aspectos que, infelizmente, passam pela política, porque viver em sociedade é fazer política. Política não é só parlamentos, governos, câmaras. Política é também a nossa vivência, a nossa convivência, a nossa forma de interagir na sociedade. Bom, então vamos passar a uma breve leitura minha aqui. Olha bem, o Marco ele é um pesquisador e líder do grupo de pesquisa de ponta da UFJF,
pesquisador colaborador do grupo PEA-MAT, Processo de Ensino e Aprendizagem da Matemática, do CNPq, na Escola Básica da PUC de São Paulo, e possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com tema de pesquisa na área de formação de professores, análise de erro, avaliação de matemática, e doutorado na Universidade Estadual Paulista, da Unesp, em Rio Claro. Ele tem em educação matemática, o currículo dele vai avançando aqui, eu não posso ler tudo, senão nós vamos ficar apenas lendo o currículo dele. Olha bem, nós vamos falar de cidadania financeira, e mais ou menos dentro da área de projetos e pesquisa de extensão da UFJF, aqui que o Marcos representa. Nós vamos falar de educação financeira, de direito do consumidor e de inclusão financeira. Então, seja para planejar a própria aposentadoria, seja para organizar viagens ou ainda para construir uma casa, dar um futuro melhor aos filhos ou qualquer outro objetivo, a educação financeira tem ganho um merecido espaço nos últimos anos. E essa é uma notícia muito boa. Educação financeira é um termo que tem gerado cada vez mais interesse para os brasileiros, em busca de entender melhor como controlar suas finanças pessoais, aprender a investir, enfim, fazer melhor uso do dinheiro. O brasileiro tem mudado aos poucos a sua relação com as suas contas no dia a dia. A aplicação adequada do dinheiro depende de uma mudança de mentalidade. Não é preciso abrir mão de qualidade de vida no presente em nome das próximas décadas. Você pode fazer a sua poupança, você pode administrar uma compra, você pode viver com qualidade de vida sem abrir mão das coisas, mas você tem que saber o justo valor das coisas e como aplicar. Aplicar letras, CDB, poupança, bolsa, ou investir em uma fabriquinha, um comércio, uma prestação de serviço. São coisas que nós temos que aprender. Nem todos têm acesso a conteúdos da educação financeira, já que não se trata de uma disciplina que vem num currículo escolar normal. Sabendo o desafio que nós temos pela frente, inclusive o Banco Central, eu andei assistindo alguns vídeos que a Vanessa passou para mim, determinou uma série de medidas que ajudou a popularizar o termo cidadania financeira, criando ações e pesquisas significativas em prol de fortalecer o debate sobre finanças pessoais dos brasileiros. Então, nós vamos falar um pouquinho da educação financeira, da cidadania financeira e da inclusão financeira. E eu vou passar, então, a palavra à Vanessa, para que a Vanessa faça a introdução desse tema, a pauta, que foi, inclusive, sugestão dela, e depois deixamos o Marcos à vontade para ele falar como que estaria essa educação financeira, essa inclusão, e por aí vai. Vamos lá, Vanessa, fique à vontade. Primeiramente, quero te agradecer, José Roberto, quero agradecer ao Marco também, a disponibilidade dele estar aí. Já conheço o trabalho do Marco, fui aluna dele num projeto de educação financeira e sei o quanto que isso está relacionado com a parte da sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade nada mais é a gente trabalhar a relação com as coisas, né? Com as pessoas e com tudo que está ao nosso redor. Então, o dinheiro, ele está no nosso meio, não tem jeito, né? E se a gente faz um bom uso dele, a gente acaba tendo mais tempo e mais consciência para outras coisas, né? Agora, se faz um mau uso dele, você não tem tempo para se aprimorar nas coisas, né? Você sempre vai estar apagando fogo, vivendo mal, pensando mal, porque, querendo ou não, isso interfere na vida do indivíduo, né? Na saúde do indivíduo. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está linkando com bem-estar, né? Não é só preservar a natureza, a gente tem que nos preservar também, né? Porque a natureza também, ela tem a sua inteligência, ela dá conta dela também, né? E a gente tem que saber trabalhar as nossas relações também com as coisas. Então, eu pensei nesse tema, cidadania financeira, com uma oportunidade de ouvir o professor Marcos nessas dimensões, né, da parte de como a gente viver melhor se planejando para
para essa independência financeira, por exemplo, né, para lidar melhor com o dinheiro, né, e fazer mais coisa com ele em prol, por exemplo, da sociedade. Ter tempo para isso, porque tudo parte de uma inteligência, né, e tudo tem uma ciência, né, ali tem uma ciência. E assim, trazer esse tema para cá é também contribuir com essa consciência para as pessoas, né? Então, hoje, pelo que você falou também, passar pela parte da educação financeira, o professor Marco tem vários projetos, que ele sabe muito bem contar as histórias de uma forma bem atraente, que eu acho que vai encantar todo mundo, e passar também pelos assuntos que vão permear isso, né? Sobre também, além de ter uma inteligência financeira, ter também consciência de direito, né, do consumidor, ter também uma noção de como se inserir nas coisas para que essa parte financeira funcione bem. Então, isso tudo eu acredito que vão tocar em projetos que o professor Marco lidera muito bem na universidade. E é isso. Bacana. Ô, Marcos, então, eu vou deixar você à vontade para você falar, em primeiro lugar, o que seria mesmo a educação financeira para situar o nosso internauta. E se você puder exemplificar com os projetos que estão acontecendo, até deixando o pessoal, ou os links, o pessoal à vontade para procurar, né, os locais de direito para poder se informar, porque é muito importante. Às vezes a gente vê na televisão alguns caras. Outro dia eu vi um comentário de um ministro aí da Fazenda, que ele falou que nós aqui no Brasil não temos o hábito de fazer poupança. Nós não temos o hábito de conseguir fazer poupança com pouco dinheiro que as classes ganham. Mas, tirando esse lado, vamos dizer assim, errado da fala dele, realmente nós não temos uma relação do significado e do valor real do dinheiro. E essa iniciativa sua e do setor de pesquisa, inclusive do Banco Central, de esclarecer a pessoa como que ela trabalha com a finança dela, pouca ou muita, é uma iniciativa que realmente dá sustentabilidade às próprias famílias, sustentabilidade à sociedade, e é mais um ponto de esclarecimento. Então, eu queria que você começasse aí pela educação financeira, e depois dá os exemplos que você quiser e deixa os links que você achar importante, ok? Fique à vontade. Ok, obrigado, Zé Roberto. Obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui. Para falar de um tema que eu gosto, geralmente tem muita gente que pesquisa o que cai na rede. Esse tema, eu preciso até fazer uma justificativa. Até 2007, eu tenho que admitir que eu não tinha uma preocupação com o dinheiro, apesar de ganhar dinheiro, de usar dinheiro, por ser funcionário público há muito tempo. Há uma tradição, né, no funcionalismo público, em geral, de você receber em dia, de você receber. Eu tinha 2 cargos e trabalhava na rede privada, então eu sempre recebi, né, o resultado, né, o salário daquilo que eu trabalhei. Então não tinha uma preocupação. Eu tinha poupança, né, caderneta de poupança, ainda tenho. Eu acho que um dos eixos da educação financeira é ter caderneta de poupança tradicional, aquela que vem lá dos nossos tataravós, né? E a caderneta de poupança no Brasil é muito importante, porque ela promove, né, a financiamento para a população que não teria como pagar certos bens à vista, né? E nem sempre é vantajoso só pagar à vista. Tem alguns mitos na educação financeira, porque, em resumo, se você for dizer o que é educação financeira, tem definições muito sofisticadas da Organização e Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que eu acho que é uma definição instrumental, é mais para quem tem dinheiro, assim, para investir, e eu acho que não é a realidade da população mundial. A população mundial, ela quer chegar ao final do mês
com as suas contas pagas, honrar seus compromissos, ter qualidade de vida, pagar a custos variáveis, né, que é uma festa de aniversário, é uma ida ao shopping, é comprar um presentinho aqui e tal, é ter uma TV a cabo, quer dizer, ter qualidade de vida, ter um plano de saúde, né, que ela consiga manter, ter um plano funerário, isso tudo não está, a questão do plano funerário, já procurei, ela não está escrita em nenhum artigo de educação financeira, e a gente já tem se preocupado em esclarecer para a população, em particular durante esse período de pandemia, que houve uma crescente necessidade de uso desse tipo de plano, em virtude dos óbitos, né, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil isso aumentou muito. Então, a gente tem incentivado, inclusive, as pessoas a colocarem lá na sua planilha essa parcela do plano funerário, que pode ser o tradicional e alguns até com mais requinte, né? Enfim, fica a cargo das possibilidades. Agora, a educação financeira, a definição mais simples e eu acho que eficiente, eu aprendi num dos projetos que a gente fez no Grupo Semente, que é um grupo ali no bairro Dom Bosco, no projeto de extensão Boa Vizinhança. O Grupo Semente ele tem um trabalho, né, muito expressivo, né, de assistência social para todas as idades, né, desde das crianças até os da terceira idade, e lá a gente trabalhou com o público da terceira idade, em torno de 80 idosos, né, a maioria era do gênero feminino, e uma senhora de 90 anos, a gente perguntou para ela o que é educação financeira. Ela falou assim, é gastar menos do que você ganha. É você deixar sempre uma reserva para você poder se divertir. Para você, no caso dela, a diversão era ir dançar, era comprar uma comida melhor no final de semana para cozinhar, ela era boa nessa área também. E 90 anos, né, quem chega a essa idade hoje, a gente tem que respeitar a experiência. Ela falou, olha, agora, na literatura tem definições também, olha, se você ganha X e gasta X mais 1 centavo, você está endividado e a longo prazo você vai estar falido. Se você ganha X e gasta X menos 1 centavo, você vai ter uma vida próspera, tranquila, estável, não vai ficar milionário, né? Isso é um grande equívoco que é confundido com a educação financeira, de ensinar as pessoas a ficarem ricas. A gente tem que ter o pé no chão. Boa parte das pessoas no mundo nunca vai ser rica. O capitalismo nunca permitiria que um grande número da população ficasse rica. Isso não seria mais capitalismo. No entanto, dentro desse capitalismo tardio, ou esse capitalismo parasitário que a gente vive aí, né, de dinheiro que não existe, né, a gente tem aí trilhões de dólares no mundo, e esse dinheiro não existe, né, é muito fruto de especulação. A educação financeira se resume a isso, a você não gastar mais do que você necessita para viver, não gastar mais do que você ganha, você ter um comportamento cidadão de tratar uma coisa que não existe, mas que ela está aí. Não existe lixo no mundo, né? O que existe são resíduos que têm que ser bem tratados, que têm que ser bem processados. Boa parte das crises que a gente enfrenta no mundo é justamente por confundir as coisas, né? As pessoas a gente aprendeu muito com o público, né? E uma das frases que mais marcou a pessoa falou assim, não existe jogar o lixo lá fora. As pessoas falam assim, vai jogar o lixo lá fora. Lá fora onde, né? Você joga fora da sua casa, mas continua dentro do planeta. E todo o lixo deve ser, entre aspas, né, aquilo que a gente chama de lixo. Hoje tem propostas cidadãs muito boas de composteiras, de separação de resíduos, de reaproveitamento, de reciclagem, né, de você transformar em arte aquilo que as pessoas antes desprezavam, enfim. Mas essa senhora lá do projeto do Semente, que a gente ficou lá quase 3 anos, aprendendo com eles, né? A gente vai muito na intenção de ensinar as coisas, mas a cultura, a diversidade cultural no Brasil é muito grande, uma riqueza muito grande, nas classes sociais diversas, né?
E a gente aprendeu muito com o público da terceira idade, que aquilo que a gente sabia na teoria, eles já faziam na prática. Inclusive, eles viviam as consequências, né, de uma falta de orientação financeira também para terceira idade, no sentido que eles são, né, muito assediados por instituições financeiras para adquirirem empréstimos, os quais eles não conhecem as regras contratuais. Isso é um outro item importante, né, da educação financeira, você orientar as pessoas a lerem contratos, a entenderem o que elas estão contratando, as taxas de juros que estão ali embutidas, né, as taxas, os impostos, né, que é um grande tema do Brasil ainda muito pouco explorado, né? Para onde vão os impostos, por que a gente paga imposto, por que tem que ter imposto, e por que alguns impostos já poderiam ter sido extinguidos no Brasil. Então, todos esses temas a gente trabalhou no Semente, e lá ficou muito claro, por exemplo, que eles tiveram uma trajetória traumática no uso do dinheiro, eles foram muito embromados, eles adquiriram empréstimos para ajudar a filhos, netos, com ilusões, né, de empreendedorismo que não deram certo, porque também não foram bem orientados por órgãos, por exemplo, como o Sebrae, né, quando você entra numa aventura em que envolve dinheiro, consequentemente, você vai perder dinheiro, porque você não tem orientação, você não tem a técnica, né, para liderar um empreendimento. E não dá para, outro dia eu ouvi o termo do Renato Janine Ribeiro, nessa área financeira não dá para você fazer gambiarra. Por quê? Porque você está lidando com um mercado financeiro que está muito bem aparelhado, né? Os economistas, os financistas, os administradores, eles conhecem muito bem a técnica que rege juros simples e juros compostos, que é o que a população não entende. A população entra no rotativo de cartão de crédito, a população usa cheque especial, que só existe, só tem isso no Brasil, né? Eu converso com muitos amigos meus, pesquisadores que estão em outros países, eles acham o Brasil assim super exótico em termos financeiros, porque é o único país que tem essa taxa de cartão de crédito e rotativo altíssima no Brasil, cheque especial, que esse nome não faz sentido nenhum, a gente já pesquisou o porquê desse nome, né? Cheque especial, ele não tem nada de especial, ele pune aquele que não paga em dia as suas contas, né? Um banco, alguns anos atrás, até chegou à conclusão, porque não existe a instituição financeira que é boazinha, ela é profissional, ela está no mercado financeiro, ela vai lidar com dinheiro, ela empresta e ela quer ter lucro, né? Isso tem que ficar muito claro. O capitalismo, o objetivo do capitalismo não é ser bonzinho com ninguém, é ter lucro, né? Para ele poder espalhar todos os seus produtos que estão por aí. Agora, é opcional a aquisição desses produtos, ninguém te obriga. Hoje saiu uma notícia de que o celular novo aí está vindo aí, ele vai custar de 6 mil a 15 mil. Ninguém obriga ninguém. E detalhe, esse celular, a única mudança que ele teve, assim, especificamente, foi uma melhora numa das câmeras. O resto, ele continua o mesmo. Ninguém obriga, né? Ninguém algema outra pessoa em casa e leva na loja e fala, você vai ter que comprar essa mercadoria, porque aí você vai se sentir inserido num grupo. Não, a pessoa vai. E também não adianta culpar as propagandas, né? Aquela propaganda antiga que existia, compre batom, compre batom, compre batom, que foi proibida, que era um mantra que fazia as pessoas consumirem batom. Eu nunca comprei nada porque eu ouvi um compre batom, apesar de eu adorar o produto, eu continuo comendo ele moderadamente, mas independente da propaganda, eu nunca fui seduzido, porque eu tive uma orientação básica, né? Dentro de casa. Eu não posso dizer que tive uma orientação eficaz na minha família, não, mas por tentativa e erro eu fui aprendendo. E com esses projetos que a gente desenvolveu no Semente, fizemos, né, um curso que a Vanessa pôde estar lá, né, foi uma honra para nós ter, porque ela tem uma vasta experiência na área de economia e de economia criativa. A gente fez esses cursos presenciais, né, 2 versões, lá no Instituto de Ciências Exatas, e os temas que a gente abordava lá eram noções de organização financeira, como montar uma planilha, seja ela no celular, ou seja ela no papel, no caderninho, a importância de você ter conhecimento, que esse ponto o brasileiro ainda
ele dá umas derrapadas. É lógico que tem bons exemplos de famílias muito organizadas financeiramente no Brasil, em todas as classes, desde a A até a E, mas, em geral, a população ela não tem orientação. Então, a gente orientava como montar uma planilha, o que são os custos fixos, né? Aquelas contas que a gente vai ter que pagar a vida inteira, todo ano, muitas que se acumulam em meses específicos, né? Janeiro, fevereiro, julho, né, que são os meses feriados. A gente trabalhava, né, como você se organizar para honrar essa quantidade de dia comemorativo que tem no Brasil, e tudo envolve troca de presentes, né? Porque tem uma teoria antropológica que diz que se eu ganhei um presente de alguém, eu tenho que retribuir, a teoria da dádiva, né? Isso é um contrato social que se eu ganhei um presente do Zé Roberto, aí já começa aquilo, que seria um bom presente para eu dar ao Zé Roberto, né? O mesmo da Vanessa, se ela gosta de vinho, enfim. Então, tem essa teoria da dádiva, que é uma teoria antropológica do Marcel Mauss, ela mostrou que no Brasil a gente tem dia de tudo, dia do pai, da mãe, agora é dia do professor, né? Os professores, na maioria, está ganhando parabéns, a gente não precisa, né, de presentes, o reconhecimento, seria um bom reconhecimento salarial das autoridades, mas isso é um processo de resistência e de luta. Agora, o dia das crianças, o dia do pai, da mãe, isso não tem como passar ileso, né? A Páscoa, enfim, até esses feriados a gente trabalhava para as pessoas incorporarem, né, na planilha fixa. Olha, você vai ter que ter um dinheiro. E os gastos, que são aqueles variáveis, né, que são os mais perigosos dentro da vida financeira, que são as tentações, né, que muitas vezes a gente acaba caindo em armadilhas e põe a culpa no marketing, nas propagandas, mas a gente tem que ter responsabilidade. E hoje as crianças, a gente notou também com esses projetos, elas têm uma experiência, elas não têm maturidade, mas elas têm muita experiência nos produtos que estão aí à disposição. Muitas estão orientando os pais a comprarem os produtos, né? Influenciam os pais a comprarem. A boa parte das crianças hoje escolhe a marca do celular que vai ganhar de presente, porque elas pesquisam isso, elas têm acesso a tablets, a celulares, enfim. O fato é que a educação financeira ela vem ganhando um corpo no Brasil depois da Base Nacional Comum Curricular, que são as diretrizes que vão, já deveriam estar regendo, mas que vão reger, espera, a educação a partir de 2022 ou 2023, e dentro dessa base, uma das novidades foi a educação financeira. Ela não deve ser priorizada como disciplina, ela deve ser trabalhada de uma forma multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, por pedagogia de projetos, ou seja, o professor de matemática, o professor de química, de filosofia, de história, de artes, de português, eles constroem projetos juntos, cada um dentro da sua área vai trabalhar temáticas da educação financeira. Então, por exemplo, um tema, né, que a gente já sugeriu nos produtos educacionais que a gente criou aí, nos vídeos, né, educativos que a gente fez durante a pandemia, é o tema do lixo gelado, né? Quase ninguém conhecia esse termo, né, até 2000, no nosso grupo, até 2016 para 2017, quando um dos integrantes, né, o Adilson Rodrigues, chegou e falou, olha, ele estava fazendo uma das pesquisas, e falou, olha, eu vou colocar lá no curso para professores, para a formação de professores, o tema lixo gelado. E ninguém no grupo, tinha umas 20 pessoas, ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. O que é o lixo gelado? E eu tenho sempre puxar a minha orelha, porque eu ainda tenho um grau de desperdício que eu não gosto, né, que é desconfortável. O que é o lixo gelado? É aquela quantidade de coisas que a gente compra, põe dentro da geladeira e não usa. E aquilo, entre aspas, vira o tal do lixo gelado. Quer dizer, não tem uso, você não pode consumir, porque vai prejudicar a sua saúde, você não pode dar para as pessoas, porque vai prejudicar as pessoas, a saúde delas, e acaba indo, né, como um resíduo lá para composteira ou para outro fim. Enfim, é um produto que você gastou dinheiro, você gastou energia, porque a geladeira ficou ali funcionando para sustentar aquilo, e não foi consumido e teve um fim
em desuso. Então, o lixo gelado, por exemplo, é um tema que é muito caro para a gente, porque a gente não necessita, né, de ter geladeiras fartamente abastecidas numa sociedade hoje como a gente vive, onde há supermercados funcionando 24 horas por dia, você não precisa nem sair de casa para comprar o alimento, né? Lógico que com a pandemia, um grande número de brasileiros e brasileiras tiveram graves problemas de abastecimento financeiros, em virtude de desemprego, em virtude de não ter reserva, né, financeira, não ter poupança. A pandemia mostrou, né, que a gente precisa mudar a nossa forma de consumir, de lidar com o dinheiro, uma quantidade de bens, né, de coisas que a gente tinha dentro de casa, que nunca foram usadas ou foram pouco usadas e que, como a gente ficou em casa, a gente notou isso. Eu dou um exemplo, por exemplo, de um depoimento que a gente teve de um dos nossos entrevistados que sempre, todo mês ele comprava uma máquina. E ele comprou uma vez uma máquina de pão, fez uma vez e nunca mais fez, porque o pão ficou horrível, ele não soube combinar os elementos, né, as quantidades, então ficou um pão horrível, ninguém na família quis, e aí a máquina ficou encostada lá num quartinho. E ele tinha um quartinho cheio de máquina de fazer tudo, iogurte, pão, só que ele não tinha habilidade para combinar, né, as contas. A gente tem que ter também. Então, não dava certo os alimentos que ele fabricava. As máquinas eram boas, eu acredito. Ele é que não conseguia seguir as receitas, né, segundo o depoimento dele. E aí as máquinas estavam lá. Então, tem uma quantidade de coisas que as pessoas gastam dinheiro e usam pouco, né? E isso causa um estrago tremendo, por quê? Você vê que hoje os oceanos têm mais plástico do que peixe. Tem containers de produtos eletrônicos que são levados para o continente africano o tempo inteiro, são despejados lá pelas as grandes potências mundiais, ficam destinando containers de produtos que não servem mais para nada para o continente africano. Então, todos esses temas a gente vem tratando. E a gente começou a ler dentro do grupo, né? É uma sugestão, né? A gente está sempre lendo, né? Começamos a ler, eu estava falando no início, o Zygmunt Bauman, o Byung-Chul Han, e o representante brasileiro que a gente leu, o Eduardo Gianetti da Fonseca, um livro muito importante sobre a teoria dos juros, né, o valor do amanhã, onde ele consegue dar exemplos, né, muito práticos de juros, que é o grande problema da economia hoje agora, é por que os juros estão subindo de novo, né? E as consequências. No Brasil é sempre assim, cai bastante os juros, aí a coisa não começa a funcionar, aumenta os juros de novo, essa gangorra. E nesse livro o Eduardo Gianetti dá um exemplo muito interessante do que a gente pode. Ele dá vários exemplos, né? Mas um que eu gosto muito é do que a gente aprende com as árvores ou com os animais. E esse exemplo da árvore a gente usou com crianças, com o público mais maduro, com o público da terceira idade, e é o melhor exemplo, eu acho, de educação financeira dado, por exemplo, pelas árvores, né? E aqui em Juiz de Fora, últimas semanas, as pessoas tirando foto de árvores, né? Com flores, isso é passageiro, porque daqui a pouco vem o inverno, né? E aí some tudo, e esse ciclo, o Gianetti dá um exemplo que a gente criou, uma história, por que as árvores, em geral, não morrem, né? A gente é que vai lá e derruba ou põe fogo. As árvores ficam aí centenárias, né? A gente passa e elas ficam. E aí tem uma explicação biológica, que apesar de eu ter frequentado escolas, né, das quais eu me orgulho, muito boas, tanto públicas quanto particulares, eu nunca aprendi isso lá. Aprendi outras coisas, mas isso eu não aprendi. Eu queria ter ouvido essa história da árvore quando eu estava iniciando a caminhada lá na escola, mas nunca é tarde, né? E aí ele dá o exemplo, ele faz a seguinte pergunta, que é o que a gente começa a brincadeira lá quando a gente vai nas escolas. Por que no verão, né, na primavera, a árvore está toda frondosa, tem folhas, dá fruto, dá flores, né? Ela está lá toda, né, muito bonita, vultosa. E aí vem o outono e o inverno e ela fica pelada, caem as folhas, os frutos não nascem mais, mas o tronco e os galhos ficam lá. Né? A gente até mostra a imagem de uma árvore, né, no verão, primavera, verão, e no outono, inverno, é a mesma árvore, mas diferente, né, com roupagem diferente.
E tem uma explicação biológica, que é a explicação realmente que a gente deveria incorporar na nossa vida financeira. Durante o período de prosperidade, as estações, né, que é a primavera e o verão, a árvore recebe muito dinheiro. Só que tem outro nome, chama luz, e, né, que vai ser a energia que vai provocar a fotossíntese, que vai fazer a árvore ganhar aquela robustez. Então, durante esses períodos de primavera e verão, a árvore ganha muito dinheiro, que a gente chama esse dinheiro de energia. O que ela faz com essa energia? A árvore tem uma inteligência financeira, né, muito grande. Boa parte da energia vai para o tronco e para as raízes. Ela faz uma poupança proteica. Quem ensinou isso para a árvore? A natureza. A natureza tem todas as respostas, né? Se a gente ouvisse a população indígena, a gente não estaria com essa crise atual de energia, essa crise atual ambiental, entendeu? Que tem várias contradições, vários fake news, mas tem um significado que a gente deveria ouvir mais aqueles que chegaram primeiro aqui, que são os indígenas, né? E aí a árvore fica lá, faz a sua poupança proteica e parte do dinheiro que ela recebe, da energia, ela queima como? Sustentando as folhas, os frutos e as flores lá que ela apresenta, que a gente vai lá tirar foto. Quando vem as épocas mais difíceis, que é o inverno, né, o outono e inverno, aí a luz vai embora. Quer dizer, o financiamento para de acontecer, para de cair dinheiro no colo da árvore. O que ela faz? Ela mata aquilo que vai matar se ela continuar sustentando. É o que a gente deveria fazer. Quando a coisa aperta, a gente tem que cortar na carne, entre aspas, né? É meio que fazer um furo no cinto. A gente tem que fazer um choque de gestão financeira, né? É o famoso sentar na mesa em família, é um dos momentos mais desagradáveis. Alguns comparam até com o luto, né? Para você ver a gravidade. É eu sentar na mesa e falar, olha, gente, papai, mamãe e filhos, agora a gente vai ter que fazer cortes, né? E isso, com a pandemia, ficou muito claro. Já vinha numa crescente, né, de ter que sentar na mesa e refazer as contas. Olha, não dá para ter 2 carros, não dá para todo mundo estar em certas escolas com esse preço, fazer aula de tudo, esse sistema, num país que ainda não tem uma estabilidade, né, financeira como é o nosso, não tem um projeto financeiro definido, como outros países já têm, quer dizer, muda governo, muda a política econômica, outros países não são assim, isso torna a gente muito frágil. E aí, o que aconteceu? As pessoas agora estão tendo que sentar na mesa por vários motivos para restabelecer um certo equilíbrio. Em alguns casos, isso está totalmente desequilibrado, porque não tem emprego, a pessoa vai economizar o quê quando ela não está recebendo? Mas, no caso da árvore, ela mata aquilo que vai matar ela, que são o quê? As folhas, ela libera, os frutos, ela não dá mais, e as flores não vão nascer. E ela fica ali, né? Só o tronco e os galhos, ela fica, entre aspas, pelada, né? Mas ela sobrevive durante um bom período com o quê? Com a reserva, que é a poupança proteica que ela fez. Aquilo é suficiente para ela se manter até que o sistema volte a gerar energia, volte a lhe dar dinheiro ali no primavera e no verão. Esse é um grande exemplo, né, que não tem mistério nenhum. Poxa, eu queria ter ouvido isso há tantos anos atrás. A gente conta para as crianças com imagens, né, com efeitos especiais, uma musiquinha, elas entendem que a gente tem que imitar as árvores. Mas não só as árvores, a gente descobriu que tem alguns roedores na natureza, alguns ratinhos, né, silvestres, tipo uns esquilinhos, que quando foram feitas as primeiras... Quando eles foram capturados a primeira vez, né, e aí foram fazer a autópsia para ver como é que eles eram por dentro, os cientistas e os biólogos lá descobriram que a maioria tinha uma bochechinha muito gordinha, né, muito rechonchudinha. Quando eles abriram as bochechinhas, eles acharam várias sementes. E essas sementes, elas eram resultado de quê? De uma inteligência financeira, né, uma inteligência biológica, né, que a gente pode comparar uma inteligência financeira, que faz com que um animal que é dito irracional, né,
que tem um cérebro do tamanho de um grão de mostarda ali, pequenininho, de uma azeitona, ele tem uma consciência de que ele não pode desperdiçar alimento e de que ele vai passar por fases muito difíceis, né, de seca e de falta de alimento, e aí ele tem bolsinhas na bochecha para guardar as sementinhas que ele não pode consumir imediatamente. Então, ele consome aquilo que dá e faz uma reserva na bochecha para aqueles períodos que ele não conseguir se alimentar. Então, esse é um grande ensinamento. Agora, a gente tem outros, né? Tem o do urso também que a gente conta, do urso polar, quer dizer, ele tem que comer bastante alimentos para formar uma camada adiposa que vai lhe possibilitar ficar ali 4 a 6 meses hibernando. Lógico, ele não vai estar se alimentando, porque ele vai estar dormindo, ele não vai poder caçar, mas aquela energia que está ali no tecido adiposo, né, aquela gordura que ele acumulou, se ele não fizer isso, ele não acorda mais, quer dizer, ele morre. Então, ele tem que ter, o dinheiro dele passa a ser essa reserva que ele tem que fazer para sobreviver a um inverno onde ele não vai poder sair do local onde ele está, porque ou vai estar hibernando ou porque realmente não vai ter alimento acessível. Então, essas histórias que envolvem animais, né, que a gente diz lá, são os animais irracionais, eles não sabem falar, mas eles têm uma inteligência, né, que muitos falam que é instinto, enfim, eles aprendem, né, pela experiência, né, que é transmitida geneticamente, enfim, eles têm um ensinamento muito precioso para nos dar sobre a educação financeira. Eu diria até, entre aspas, né, os animais têm uma cidadania financeira nata, né, inata, onde eles sabem que tem que poupar, porque os tempos difíceis sempre chegam, né? Chegam aqui num país que ainda está em desenvolvimento, chegam em países que já estão desenvolvidos. Grande dificuldade nos países hoje ditos de primeiro mundo, né? Os países que não têm os problemas sociais que o Brasil tem. O grande desafio nesses países, no tocante à educação financeira, é a questão ética, né? Como você vai ensinar para adolescentes, para crianças, olha, você tem que economizar dinheiro, você tem que aprender a investir, você tem que prestar atenção nos resíduos, tal, mas essa parte pode ficar muito técnica a ponto de... E a questão ética, né? E a questão da pobreza, e a questão da miséria, e a questão dos refugiados, que é um tema novo no nosso grupo, que a gente está começando a tratar, a educação financeira para os refugiados, e aqui em Juiz de Fora e região, isso já é evidente. A gente tem populações que estão migrando aí da Venezuela, do Haiti, que já estão ou vão estar maciçamente aqui em Minas Gerais e em Juiz de Fora, com certeza, muitos já estão, e esse público ele precisa de ter, porque tem o problema da língua, né? Eles ainda têm que ter uma adaptação, eles vêm sem bens materiais praticamente nenhuns, mas eles vão ser incorporados, incluídos, né? E a inclusão financeira tem que passar também por esse respeito a essa população fragilizada, que são os refugiados que estão chegando. Então, tudo isso é o que a gente tem se preocupado. Ô, Marco, você tá falando aí de uma coisa que está me avivando aqui, um assunto que nós falamos em off. Olha só, falar em educação financeira, explicar, inclusive, essa coisa muito filosófica, muito bem exemplificada que você falou aí das árvores, dos animais, a questão de você guardar um pouco para depois o uso da proteína ou o uso do insumo financeiro, né? Não gastar tudo, não comprar, não ter aquela coisa morta na geladeira, ou mesmo coisas mortas que você compra. Anteontem, não sei que dia, eu comprei um negócio que você liga no carro e carrega o celular. Eu cheguei lá, ele não ligou. Entendeu? E ele não ligou. Eu peguei, fui lá, devolvi e tudo tal, né? A minha sorte foi que eu estava perto do lugar de devolução, mas muitas vezes você passa numa feira qualquer dessa aí, compra uma coisa, aquilo ali não serve. E eu aqui em casa estou cheio de quinquilharias eletroeletrônicas que não servem para nada. E rapidamente são superadas. Então, isso aí seria uma forma de a gente falar daquele volume morto, volume congelado da sua casa. Agora, tem uma outra coisa muito interessante que talvez seja
seja bacana falar, já que nós estamos passando um pouco para a filosofia, eu queria passar, você entrou no assunto aí da inclusão financeira, eu queria que a gente chegasse também na proteção ao consumidor, e isso aqui que eu estou falando faz parte um pouco. Olha só, a gente tem o Big Data, o Big Data, né? A Big Data é aquela coisa assim, você está caminhando nas redes, os likes e os locais e os sites que você entra, tudo isso entra no cômputo de uma situação de quem é a sua pessoa. Te localizam para que você, passando perto de uma loja americana, passando perto de uma Renner, passando perto de uma empresa qualquer, de qualquer tipo de produto, ele te informa, tem um produto aí perto de onde você está passando, tal, tal. No final do mês, o Google manda para você os locais todos que você passou, dizendo, olha, nós estamos mesmo te mapeando. Só que ele diz para você que ele está fazendo isso para te assistir. Na realidade, ele não está te assistindo em nada, ele está assistindo aos seus contratantes, que é dizendo para os contratantes onde você está, onde você pode ser seduzido a consumir. Então, você não é cidadão, você é consumidor. Isso são palavras do Byung-Chul Han. Eu acho que, de repente, seria interessante as pessoas entenderem, e desde crianças já, que elas estão sendo o tempo todo cooptadas para ganharem defesas, para não gastarem as suas reservas em coisas que vão ser volumes mortos, e em coisas que vão depauperar aquela sua condição proteica do futuro que você vai precisar dela. A proteína, no caso, a finança, né? E seria interessante a gente passar por essa visão também, porque não existe um Big Data, assim como você falou que o sistema financeiro ele trabalha para se beneficiar e para ganhar o dinheiro dele, e obviamente ele te assiste de alguma forma, é uma mão dupla, ele ganha muito mais do que nós, mas se não fosse assim, ainda assim ele seria útil. Da mesma forma, o produto que você usa, ele pode ser útil, mas ele pode ser inútil. E você está sempre sendo seduzido e sempre sendo cooptado. Então, talvez deveria fazer parte da educação financeira e até da proteção ao consumidor, o dizer para ele o seguinte, olha, você é o tempo todo seduzido, saiba se conduzir nas redes, né? Você faz uma pesquisa lá, quantos watts tem um chuveiro? Como é que eu ligo um chuveiro? Aí toda hora aparece um produto, alguém querendo te vender um chuveiro. É normal? É normal. Eu não sou contra. Mas eu tenho capacidade, até certo ponto, de resistir a isso. Eu, às vezes, passo perto de uma loja de coisas bonitas assim, e falo para mim mesmo, não preciso de nada disso, porque não preciso mesmo, né? Mas eu posso me sentir seduzido a ter mais uma camisa, mais um sapato, num momento em que não é a época de gastar, vai virar volume morto, você não tem tantos lugares para sair, você está saindo bem menos de casa, nós não sabemos como é que nós vamos fazer com as aglomerações. Então, talvez a educação financeira viesse também no sentido de você ter uma filosofia de proteção ao consumidor, de autoproteção. Eu estou sendo seduzido, mas eu preciso disso. Isso é importante realmente? Isso é central na minha vida? Diz aí, fala um pouquinho disso. Eu gostaria de também fazer uma colocação. Sim. Me lembrou muito a questão, quando você fala em educação financeira, você não pode deixar de passar pelo autoconhecimento. Isso. Né? Porque senão você o tempo todo vai cair nos abstratos da vida. Né? Nessas coisas assim, de moleza. E aí você vai adquirindo coisas e assumindo compromissos e sem perceber o que de fato é importante para você, né? E outra coisa também que eu acredito que a maioria também não pensa é no fator, assim, idade, né? Porque no avançar da idade as necessidades vão mudando, né? A gente vê, por exemplo, eu estou numa idade que eu estou tendo a oportunidade de assistir a minha mãe cuidando da minha avó. E, assim, é muito frágil, o final da vida é muito frágil. E a gente não está preparado para pensar nisso. Todo mundo, assim, vai passar por isso, né? Se tiver a sorte de chegar na velhice, né? E... Vanessa, fechou o microfone. Você fechou sem querer o microfone. Não é porque no celular. A forma como você faz suas escolhas assim na vida adulta, por exemplo, eu vou adquirir uma casa, né? Então, se você vai adquirir e pensa viver ali até você
ter um fim, então essa casa tem que ser uma casa que as pessoas não pensam nisso. E é um fator assim que gera frustrações, que gera necessidades, porque não está planejado. E existem coisas na vida que a gente já pode prever, né? Igual o Marco falou do plano funerário. Né? Parece para a gente uma coisa, nossa, não vou pensar que eu vou morrer. Mas é uma certeza que a gente tem, né? Que a gente vai morrer. Então, não tem que desconsiderar. Porque, ou senão a pessoa pensa assim, eu vou morrer, alguém resolve. Né? Não é problema meu. Eu não vou estar aqui mais. É igual como disse um ex-professor meu, eu não vou fazer seguro de vida, porque quando eu morrer, o que vai acontecer aqui para mim é irrelevante. Achei muito bacana. Mas tem um ditado, os americanos, os pais do capitalismo moderno, né, tem uma frase, né, tax and death, impostos e a morte são inevitáveis, nunca vai mudar, é um ditado americano, impostos e a morte, você pode ter certeza que isso vai ser sempre. Vai estar lá. Pode até mudar o nome de imposto, mas vai continuar tendo que pagar umas taxas aí sempre. E a morte do corpo é inevitável. É inevitável. Ô, Marco, a Vanessa falou do plano funerário que você havia mencionado, e eu penso no plano de saúde, tá? O capitalismo, hoje em dia, ele protege demais as empresas e protege mesmo. Isso aí não é posição política, não. Você vê, eu pago um plano de saúde com a idade que eu tenho, muito mais alto do que aquele que eu ordinariamente poderia pagar. E isso me preocupa, porque eu fico pensando assim, eu daqui para frente, infelizmente, vou ficar cada vez mais velho. E o plano vai ficar mais caro. E eu vou precisar mais dele. Então, eu não posso dispor dele. Quer dizer, eu tenho de pagá-lo, mas isso eu não conseguir. O capitalismo não pensa nisso. Talvez seja uma maneira também de nós pensarmos em termos de pessoas, de grupos, de sociedade, que nós temos que ter uma reserva para os planos de saúde, temos que ter uma reserva, temos que ter uma postura política para a educação patrocinada pelo Estado, porque, afinal de contas, o Estado mobiliza as nossas finanças, né? Somos nós que garantimos, o Estado ele pode muito bem priorizar a saúde e não priorizar os planos de saúde, mas, de uma maneira ou de outra, nós temos que pensar no plano de saúde e no plano funerário. Então, quer dizer, a proteção ao consumidor. Fala um pouquinho disso aí, aproveitando essa deixa aí. Então, essa parte, todos esses temas, né, que a gente está dialogando aqui, eles podem ser trabalhados fora do contexto escolar, né? É óbvio que se você começar... eu tenho algumas divergências na educação financeira, mas eu orientaria hoje os pais a começar dentro de casa, os responsáveis, né? Dependendo da constituição familiar que for, já começar a falar de certos assuntos antes de ir para a escola, quando a criança está ali já entendendo, né, o que é o dinheiro, e não a frase que a gente vê nos livros, que a criança chegou para o pai no shopping e falou, pai, vai ali e pega dinheiro na máquina. Aí o pai falou, não, mas eu não tenho dinheiro no banco. Não, é só ir ali na máquina, apertar as teclas que sai dinheiro. Essa é uma visão de uma criança de 2 anos, né? Ela vai mudar com o tempo. Da mesma forma que as crianças acham que o leite nasce dentro de uma caixinha. Algumas crianças, né, que vivem em condomínio. O leite, não tem vaca. Que vaca? O leite nasce dentro dessa caixa. A comida já vem pronta dentro das embalagens, né? Não é de animais, que isso. Enfim, você vai tendo que educar dentro da família, e aí tem que ter uma paciência, inclusive para discutir questões que não são, vamos dizer assim, tão agradáveis, né? Mas desenvolver a criticidade deveria começar na família, para tudo isso que a gente está falando, né? E às vezes isso não é priorizado, aí na escola a tendência é que esses assuntos sejam. Fato é que o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, né, que a gente estudou aqui no nosso grupo, ele é o melhor código de defesa do consumidor do mundo. Ele é superior ao americano, que é um código bem mais enxuto e muito rigoroso,
né? Nos Estados Unidos, se você cometer certas falhas, você é punido com multas e prisão, né? Isso tem lá não tem segunda instância. Você cometer um crime, você vai ser penalizado. Aqui as pessoas vão carregando, né, o processo anos. Agora, o Código de Defesa nosso, ele é robusto, ele é volumoso, mas ele é muito eficiente, ele é muito bom, né? Os PROCONs no Brasil são exemplos de instituições de defesa do consumidor que estão por aí, na maioria das cidades. Agora, o que falta é uma participação, uma aderência da população em acreditar, e aí tem que ter também um pouco de paciência, porque não é um passe de mágica, nessas instituições públicas que têm funcionários muito capacitados em vários setores para orientar aquele que é lesado, né? E no Brasil isso acontece muito. É preciso destacar que o Brasil, a maioria das empresas, ela cumpre o que está na lei, ela entrega aquilo que ela promete, né? Principalmente nas Black Fridays, mas ainda há uma porcentagem muito grande de empresas no Brasil que seguem aquele lema da lei do Gerson, né, de querer levar vantagem em tudo, do jeitinho brasileiro, de que, olha, é isso que dá para fazer e se contente com isso. A gente tem graves reclamações de empresas ainda, que já melhorou muito, mas de telefonia celular e de internet, principalmente durante a pandemia, e o Código de Defesa do Consumidor está aí para dar suporte. Agora, é óbvio que na pandemia ficou muito mais complicado os direitos do consumidor, porque você não podia sair de casa, e aí, online, as coisas, no início, ficaram muito tumultuadas, o que foi resolvido com o tempo. Agora, isso faz parte também da educação financeira, você tornar os cidadãos, os indivíduos consumidores críticos a esses sistemas, né, que eles não vão parar de existir, eles vão se aperfeiçoar cada vez mais, que é o caso do Big Data, que é o caso de você sorrir, você está sendo filmado, você está sendo fidelizado. Isso, tem um amigo meu que no início ele falou assim, eu não vou tomar vacina, ainda porque eu não quero ser chipado, né, eu não quero, ele acreditava que ele ia ser rastreado. Eu falei, meu cara, primeiro que isso é uma questão de saúde pública. Segundo que se você, um dia, você abriu conta num banco e acionou um cartão de crédito, você pagou uma conta online, você já está chipado, né? Você já está rastreável. Não é questão de, eu só vou ter e-mail, não vou ter nenhuma rede social, ninguém nunca vai me achar. Pelo contrário, se você tem CPF no Brasil, você não só é achado, como existem talvez outros de você comprando por aí que não é você com seu CPF. Daí as fraudes financeiras. Então, essa ingenuidade, né, esse discurso, é que a crítico, né, que a gente tem se preocupado mais. Bom, se tem um Código de Defesa do Consumidor, por que as pessoas aceitam ficar 1 hora em fila de banco, sem reclamar? E muitas dizem, eu vou lá, não resolve nada. Resolve, só que não é tem que ir, tem que preencher formulário, tem que ser cidadão não é tão fácil, né? Por isso que a maioria diz que isso é uma utopia. Ser cidadão é resistir, é resiliência, dá trabalho, né? A gente tem uma preocupação muito grande com relação a esse fator, que o brasileiro ainda desmerece, e tem o melhor código, como eu falei, bem como a gente tem a preocupação relativa a isso com relação ao comportamento ético, né? Há poucos dias eu conversei com um amigo meu que nasceu na Alemanha e ele falou, olha, eu questionando ele, que eu fui uma vez na Alemanha, em Hamburgo, num congresso, e não tive quase que lidar com seres humanos para comprar produtos, né? Boa parte dos lugares eu entrava, pagava, não tinha ninguém lá para me vigiar, tinha câmeras, mas isso tem em todo lugar, né? Era na base da confiança. E aí eu falei com ele, cara, ninguém me vigiava, eu entrava nas lojas, pegava o produto, pagava com cartão, saía, comprava bilhete, entrava no trem, ninguém me pedia nada, não tinha fiscalização, né? É lógico que há uma fiscalização, mas ela não é ostensiva, ela é compulsória, de vez em quando é conferido alguma coisa, mas eu, por exemplo, nunca fui abordado lá, no período que eu fiquei de 2 semanas. E ele falou, Marco, a cultura, em geral, europeia, ela é assim,
Por que você vai pegar um produto a mais? É aquela história nos Estados Unidos, né? Por que você vai abrir, você tem que pagar $1 para pegar um jornal? Por que você vai abrir a caixa e levar 10 jornais embora? Ninguém vai comprar de você, né? É tão barato, é tão acessível. Cada um pega o seu, vai ler e depois faz o que quiser com aquele jornal lá. Tomara que faça coisa boa, sustentável. Mas não faz sentido, né, você pegar algo que não lhe pertence em muitos países já. No Brasil, a gente ainda tem uma cultura que o Roberto da Mata, que é um antropólogo, né, mineiro, inclusive, mas hoje ele é universal, que eu gosto muito, ele explica num dos livros dele mais antigos, lá do começo da carreira dele, sobre o jeitinho brasileiro, né? Essa mania de querer levar vantagem em tudo. Isso é um tema da educação financeira que é muito importante para conscientizar as gerações de que a gente tem que ter uma vida que é descrita num dos seriados do Netflix, né, que é uma das maiores plataformas hoje de streaming do mundo, é a postura de vida minimalista, né, que é um termo que vem ganhando muito espaço, né, o minimalismo, né, é você ter, minimalismo, a gente tem que desconstruir a ideia, as pessoas acham que é parar de tomar banho, parar de lavar roupa, parar de cuidar da aparência, tem que andar descalço, tem que dormir debaixo da árvore, não é nada disso, o minimalismo ele prega o conforto, só que ele prega a consciência ecológica, né? Ele prega a criticidade. Para que eu vou ter 500 pares de sapatos se eu tenho 2 pés, né? E eu não vou ter tempo para usar essa quantidade, né? Para que eu tenho que ter dezenas de ternos, dezenas de carros, mansão? Para que eu tenho que viver naquelas mansões hollywoodianas, né? De milhões de dólares? O que adianta eu estar lá dentro e não tem as pessoas que eu mais gosto, né? Junto. Então, o minimalismo ele traz essa proposta que é ousada, que é nova, mas que os povos escandinavos, né, e colegas meus que eu conheci há vários anos, eles chegavam no Brasil para congressos que iam participar com uma mochila nas costas e uma mala com 4 ou 5 peças de roupa para passar 2 meses aqui, às vezes ia até tirar férias. E aí a gente falava, gente, você só trouxe esse pouco de roupa? Pois é, verão no Brasil, você precisa do quê? De um calção, uma camiseta, uma sandália confortável, um tênis, e aí você vai lavando. E eles lavam a roupa de um dia para o outro, seca. Então, 4 camisetas, 2 calção, uma sandália, um tênis e um agasalho e um boné. Acabou, era isso que eles vinham. E, no entanto, a gente viu os brasileiros há alguns anos viajando, pagando 3, 4 malas para passar 10 dias no exterior, entendeu? As pessoas falavam assim, gente, mas para que tanta roupa? Você veio desfilar roupa ou você veio vivenciar a experiência, conhecer? Enfim, fala aí, Zé. Gente, olha bem, infelizmente eu estou conversando aqui com o Marco e com a Vanessa e estou muito interessado nesse programa. A gente vai vendo que tudo é educação financeira, a maneira como você é abordado, você tem que ser educado para você ter armas para você se defender, a maneira como o que te é sugerido, muita coisa que você compra por gula, vamos dizer assim, você tem gula de comida, já viu aquela história do olho maior que a barriga, né? É mais ou menos isso, né? Você vê muita coisa que você acha que precisa, pensa se você realmente precisa. É claro que é uma questão de amadurecimento, mas é como o Marco falou, se você é educado desde tenra infância a ter e usar efetivamente só aquilo que você precisa, você não exaure o planeta, porque o planeta não tem matéria-prima para tudo, a toda hora, o tempo todo, para bilhões e bilhões de pessoas, né? Nem tudo é reciclável, tem coisa que vai ser usada e nunca vai ser reciclada, vai ser perdida. Não existe maneira de você jogar as coisas fora, você joga dentro do planeta. Isso é um custo ambiental, mas é um custo financeiro também, pago com os impostos do próprio governo, né? Existem os custos de causas ambientais que você tem que sanar problemas como doenças. Nós temos que pensar em termos de a manutenção da nossa saúde, saúde pública e saúde paga em planos de saúde. A gente tem que pensar em muitas coisas. Então, a educação financeira é muito menos filosófica, muito mais prática e essencial do que pode parecer. E nós deixamos um gatilho aqui para num próximo vídeo, uma segunda parte, que o Marcos vai voltar aqui junto, eu e Vanessa, nós vamos falar de inclusão financeira. Como que será essa inclusão financeira?
né? Como é que nós vamos chamar as pessoas que não estão participando da divisão desse bolo nesse momento, com todos esses recursos? Porque, olha bem, percebam que nós estamos falando muito do consumo das pessoas que podem consumir e aquelas que não podem consumir. Porque tem uns que têm baixa qualidade ou capacidade de consumo, mas elas ainda têm alguma coisa, e dá para você educar quem tem algum recurso. Agora, é aquele que não tem recurso, né? Ele acaba sendo um problema social, e um problema social não é um problema dele, é um problema social, é um problema nosso, né? Então, isso não é um discurso político, isso chama-se educação financeira. Eu vou passar a palavra à Vanessa e ao Marcos para fazer a finalização do nosso programa. Vanessa, você primeiro, as damas primeiro, depois o Marcos para finalizar, e a gente fecha o programa. Então, quero agradecer aí ao Marco, as palavras dele, os exemplos, sempre assim, ficam marcados com a gente, e realmente eu acredito cada vez mais que a gente tem que colocar esse conhecimento na prática da nossa vida, né, para ver mais transformação nas pessoas com relação à consciência das suas relações, né, com tudo, com as coisas. Porque, igual o Marco falou, né, existe um estilo de vida minimalista. Se você pegar para ver, né, os vídeos e os depoimentos daquelas pessoas, e elas falando assim, né, uma propriedade que transformaram suas vidas após perceber que podiam ter muito menos e viver com muito mais qualidade, né? Mas para chegar num ponto desse, você tem que ter um processo de evolução pessoal muito grande, né? Assim, você tem que se abrir para se conhecer, igual eu falei, né? Não sou muito dessa área de autoconhecimento, sim, mas experimento isso, né? Através das coisas, dos desafios que aparecem para mim, por exemplo, e o quanto isso faz diferença, né? De você ter aquela capacidade de ir no lugar e falar, disso aqui eu não preciso nada, eu admiro. Eu admiro. Mas para mim agora, neste momento, não está nos meus planos, né? Você falar isso é um grau de evolução e de maturidade grande que você tem que ir desenvolvendo. E aí cai no que o Marco falou, o senso crítico desde pequenininho, né? As pessoas têm que crescer com o senso crítico junto, né? E a escola só não dá conta disso, porque é muito pouco tempo, né? E várias questões a serem resolvidas num conjunto. Agora, uma família, né? Às vezes ela pode dar mais conta disso, dependendo da estrutura da família, né? Então, assim, cabe, eu acho que a gente começar mesmo a colocar na sementinha e também fazer nossa própria transformação, né? Porque o sistema está aí. Isso aí, lógico que já existem movimentos, né, ativistas, assim, para se pensar alternativas ao sistema. Mas sair totalmente dele é muito difícil, né? Porque é o que ainda funciona. E em colapsos, mas funciona, né? Então, a gente não pode provocar uma revolução, a gente tem que provocar uma evolução, né? E a evolução, ela vem, ela nasce do senso crítico, da vontade, assim, de, a gente tem que apagar toda a nossa história e começar tudo de novo. Nunca, nunca, isso nunca é utópico e não é necessário, né? A gente tem que progredir a partir do que já somos, né? E evoluir. Então, faz parte da educação mesmo, a base e a nossa vontade de exercer a cidadania, né? E é isso. Muito obrigada a vocês aí. Perfeito, Vanessa, Zé Roberto. Bom, eu quero agradecer o espaço, né, por estar aqui, foi muito agradável revê-los, né? Mesmo essa restrição que a gente está online, que é mais segura, né? Mas quando for possível a gente fazer daqui a algum tempo presencial, bater um papo, é sempre instigante, né? Tá com pessoas que a gente admira
E a educação financeira, gente, ela é muito mais simples do que a gente pensa, né? Ela envolve o caráter de sonhar, poupar, planejar, executar e avaliar. Isso em diversos contextos. Se a gente segue esse ciclo, que é o que a gente incentiva aqui no nosso grupo, é um primeiro passo, né? Não é o único passo, porque é um processo educativo e, como todo processo educativo, ele tem uma duração média para longa, que é a vida inteira. São, pelo menos, aí a expectativa aí nos próximos anos que cada cidadão do mundo viva aí em torno de 80 a 100 anos, sendo que a maioria vai ter que trabalhar até os 60 ou 65, e depois são pelo menos 40% a mais da vida, né? Sem trabalhar, mas tendo que ter reservas e, sobretudo, tendo que ter responsabilidade, porque vai continuar no planeta, né? E a qualidade de vida a gente quer que melhore cada vez mais. Então, numa próxima, a gente conversa aí sobre a cidadania financeira nesse viés da inclusão financeira e de uma resposta possível que a gente vê no grupo, que é de economia solidária, né? Como a gente crescer economicamente em sociedade juntos, né? Sem ter esse progresso aí que polui o tempo todo o ambiente. A gente tem fontes e tem caminhos alternativos para crescer juntos economicamente, né? De forma solidária, que é uma forma cidadã, e é muito bom, né? A gente crescer juntos, né? Bacana. Gente, então vocês viram aqui que nós falamos, essa é a primeira parte da ideia. E eu gostei muito do programa, porque o programa veio avivando, né? Eu sou uma pessoa mais vivida, inclusive mais vivida que dos nós três aqui, eu sou o mais velho. Por conseguinte, algumas respostas que eu tenho na vida atualmente, de repente elas são respostas mais amadurecidas, porque a gente entende que muita coisa por experiência a gente não usou, né? E a gente faz muito uso de vaidade, a gente faz muito uso assim, de ansiedade, e com a idade você perde um pouco da vaidade, um pouco da ansiedade. Mas nós ainda somos, todos nós, cooptados de alguma forma, em alguma instância, pelas publicidades, pelos marketings e pelas nossas vaidades restantes e pelas nossas ansiedades, até pelo medo do futuro. Então, é necessário uma educação, desde a tenridade, como ele diz, um processo longo, para a gente poder amadurecer o espírito, e mais do que isso, ter uma praxis que sirva a nós, ao planeta, e com o planeta às outras pessoas. Por isso que nós vamos eleger uma segunda parte para falar disso que o Marcos deixou aí no finalzinho do programa, e também a Vanessa. Eu vou me despedir dos dois, agradecer esse primeiro programa de economia, de educação financeira. Vamos fazer o segundo programa. Muito obrigado pela sua atenção. Passe esse vídeo para frente, comente, que nós vamos deixar links aí para você poder se instruir. Muito obrigado e até o próximo Pontuando.